Boa tarde, meu nome é Carlos Alberto Quintino, eu sou coordenador do PE Unesco em Mauá e coordenador da TV Cora Coralina. A TV Cora ela é uma parceria entre a Prefeitura de Mauá e o projeto PE Unesco, né? E ela tem como objetivo trabalhar na área de formação de professores. Hoje o tema da nossa palestra é Metamorfoses do mercado de trabalho mundial e brasileiro, um ensaio sobre os impactos tecnológicos. E para nos oferecer essa palestra, nós convidamos o professor doutor Vladimir Cipriano Camilo, que ele é mestre em economia pela PUC de São Paulo, doutor em ciências sociais pela mesma universidade, professor doutor da Fundação Santo André e da Universidade de São Judas Tadeu. E ele trabalha na área de pesquisa, na área de economia do trabalho. Professor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, muito gentil, viu? Muito prazer revê-lo, Quintino. Percebi que o tempo só passou para mim mesmo. Você continua o mesmo, né? Gente Legal. Boa. Prazer em conhecer o Alois. Não pronunciei certo o seu nome, Alois, não? Corretíssimo. Meu nome é assim mesmo. Então tá certo. Vai me ensinando aí, eu pego o jeito. E agradeço a oportunidade. Sim, eu que agradeço, nós que agradecemos. E para nos auxiliar nessa empreitada de hoje, nós convidamos o professor Alois, de língua portuguesa da Escola Cora Coralina. Alois, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado por ter me chamado também para essa oportunidade de participar dessa live. Vai ser bem produtivo, vai ser bem interessante. Muito bom. Não, o prazer é nosso, Alois. Tá, eu queria lembrar que essa palestra vai ser veiculada na TV Cora Coralina, que é um canal do YouTube, que é um canal de formação de professores da Prefeitura de Mauá e da Escola Cora Coralina. Professor Vladimir, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? De ter aceito o nosso convite. Né? O seu tema é extremamente pertinente para os professores, né? Por quê? Eu estava discutindo até com você antes, quando eu o convidei, pela questão de o mundo do trabalho mudou. Né? Aqui no ABC, que é a Escola Cora Coralina é sediada em Mauá, né? Daqui, vizinha aqui de São Bernardo, de Santo André, e nós percebemos que os professores ainda têm uma visão fordista, né, do mercado de trabalho. Com razão, porque eles têm aquela visão do pai, do avô, que trabalhava na Volks, que trabalhava na Pirelli, né? Então eles têm essa visão do mundo do trabalho. Mas a gente sabe que o mundo do trabalho mudou. Né? O mundo do trabalho mudou, e com isso, toda a questão da educação mudou junto. Né? Então, a sua palestra vai ser extremamente esclarecedora para nós, extremamente esclarecedora para os professores da rede, né? Em saber qual que é o novo mundo do trabalho. Né? Claro. Qual o desenho desse novo mundo, qual o papel das tecnologias, e ninguém mais experiente que você que trabalha nessa área de pesquisa para nos esclarecer essas questões. Queria deixá-lo à vontade, tá bom? Você pode explanar aí e nós, com certeza, estaremos aqui aflitos para saber o que está acontecendo, né? Cadê os empregos? Né? Cadê os empregos? E gostaria também da dinâmica, que vocês interajam, fio à vontade, Legal. Né? Tranquilo, a gente não quero ser um monólogo aqui, vocês podem interagir, tá tranquilo, viu? Nós teremos um momento aí das perguntas. Não tem problema algum, viu? Até bom, prefiro, professor? Mas que bom de vê-los, porque quando a gente dá aula online, meus alunos não abrem as câmeras, né? Então, vocês com as câmeras abertas, aí eu falei, gente, não estou aqui no micro-ondas, né? Estou vendo todo mundo. Mas legal, professor, obrigado. Fique à vontade. Obrigado, viu, Quintino, Alois? Então, é controverso, né? Os impactos, até porque as economias, as regiões não são idênticas, não? Mas a fala que eu sistematizei aqui para vocês, né? Basicamente vai tentar descrever um pouco que tecnologias são essas, do que estamos falando, né?
né? É mais fácil de visualizar essas tecnologias na indústria 4.0, que lamentavelmente no caso brasileiro ainda estamos um pouquinho atrasados, né? Mas em algumas economias do mundo já está um pouco mais acelerado. O segundo bloco é tentar entender os impactos no mercado de trabalho, até porque a estrutura tecnológica está ligada à estrutura produtiva, né? Então, conforme essa estrutura produtiva se movimenta a partir das inovações tecnológicas, o mercado de trabalho também se movimenta. Eu falo mercado de trabalho como se fosse uma coisa homogênea, mas não é, né? É um mercadão de trabalho, em termos macro, mas são vários mercados, né? Que vão sofrer impactos diferenciados. Eu mesmo, gente, é assustador, eu que sou um professor analógico, estou tentando virar digital, para mim é um impacto brutal. A minha sorte é que eu tinha feito algumas oficinas Google, um pouquinho antes da pandemia, mas um dia que avisaram numa sexta-feira que as aulas seriam na segunda seguinte, eu entrei em desespero. Como é que eu configuro? Nem câmera eu tinha. Então, fico imaginando os impactos sobre os trabalhadores em geral, né? Eu que me considero operário da educação, tive esse impacto e eles vão ter que trabalhar, aprender a lidar com essas ferramentas. E o terceiro momento é recortar um pouco a realidade brasileira, que é muito particular, embora estejamos atrasados em avanços tecnológicos, nós ainda temos, embora tenhamos nos desindustrializado, né, um pouco nas últimas décadas, uma indústria ainda relevante, né? O próprio ABC ainda guarda um pouco, né, do desenho, dos resquícios da indústria lá 2.0, 3.0, lá em Diadema, quando eu ajudei, assim, modestamente a montar o Observatório Econômico, me deparava com uma estrutura ocupacional industrial relevante e ocupações como ainda ferramenteiro, mas que serão impactadas, né, esse período metal mecânico, né, que é o período da Volks, né, com mais de 40 mil trabalhadores, isso vai estar mudando. E na literatura, nós vamos ter esses blocos, né, quer dizer, mostrando assim, é possível, tem várias estimativas de quantos empregos serão automatizados, tudo, mas só para adiantar, quando pegamos as maiores economias que estão implantando a indústria 4.0, Japão, Alemanha, Inglaterra, o impacto sobre o emprego é bem menor do que se esperava, né? A taxa de desemprego nesses países, né, entre 3% e 5%, passando um pouquinho, não expande. Agora, claro, nós estamos falando de economias muito particulares. Eu sempre brinco, eu sou corintiano, né? Eu adoraria poder transferir o esquema do PSG tático para o Corinthians, mas você vai ter que me dar o Neymar, o Messi, né? O Mbappé, senão não dá. Então a gente compara as realidades, o que é sempre bastante complicado comparar as realidades, né? Igual eu brinco com os meus alunos, não me compare ao Brad Pitt, senão eu me sinto até um Neandertal, né? Não sou nem Homo sapiens. Mas vamos fotografar essas realidades. Só uma observação. Você citou a indústria 2.0, né, e a indústria 4.0. Só para assim, para o nosso professor se localizar, qual o conceito desses dois conceitos, a 2.0 e a 4.0? A 4.0 é a mais recente, aquela que vai usar inteligência artificial, internet das coisas, os drones, né? A gente está vendo um drone americano derrubado, né, por outro país. As empresas estão transferindo, inclusive, algumas tecnologias até militares. Projeto Genoma, tem engenharia genética. E no mundo, quando eu falo mundo, a gente basicamente está falando mais das grandes economias, mais as grandes empresas, porque essas tecnologias não são bens livres, né, não estão disponíveis. Então tem o Big Data, né, que é o Big Data, influenciando até eleições. O assessor de campanha do Donald Trump, na primeira eleição, tinha 5 mil informações de todos os eleitores americanos. Ele até mudou votos, né, de eleitores indecisos. Então, não é só na indústria, né? Então, a indústria 4.0 tem essa pegada tecnológica, impressão 3D. A 2.0 é uma evolução da primeira e segunda fases da Revolução Industrial Inglesa, de meados do século XIX até meados do século XX, né? Geralmente os engenheiros gostam de classificar como metal mecânico, é o período bastante conhecido da Volks, o torno mecânico, né? Vou falar com calma, porque tem um presidente torneiro, vou com calma, né? Eu mesmo fiz Senai no período metal mecânico ainda, né? Fiz Senai aqui no 1.8, eu tinha modelação de fundição. Então, a 2.0 se caracteriza por máquinas rígidas, máquinas não reprogramáveis. Então, você precisava gerar muito emprego,
Por isso que a Volkswagen tinha quase 45 mil trabalhadores. Para usinar todos os freios, né, de disco dos carros, precisavam de muitos tornos. Hoje não, com as máquinas de controle numérico computadorizado, que inclusive é da Revolução 3.0, meados dos anos 70, 80 do século passado. O que você desenhou no CAD, no teu micro, ela vai lá usina a peça. Então, é interessante, o Brasil ainda está, em algum ponto, a indústria brasileira entre a 2 e a 3.0. Só que vale a pena lembrar também que o setor serviços é o que mais emprega no mundo. Isso é uma mudança que se acelerou brutalmente, não é? A gente, naturalmente, eu também estou há 20 e poucos anos no ABC, eu tenho um histórico. Até meus alunos às vezes brincam, à noite você dá aula e de dia trabalha, eu falo, já trabalhei em Aços Vilares, fui metalúrgico, né? Dei treinamento na Brastemp. Então, é interessante essa diferenciação mesmo, a 4.0, e o que é perigoso da 4.0, que a gente ainda não sabe. Até esta semana, alguns empresários intelectuais pediram um protocolo de controle da inteligência artificial, porque vocês viram que há máquinas que estão pensando de maneira autônoma, né? Elas estão reprogramando a linguagem da outra. Eu vi a entrevista de uma máquina de inteligência artificial, a Sofia, que é bastante conhecida, ela tem até nacionalidade, né? E é muito interessante como pensa, ela não só reproduz. O físico falecido Stephen Hawking, grande físico, ele morria de medo. Gente, na literatura, a probabilidade de que todas as ocupações sejam ocupadas por robôs é muito baixa, até porque é uma tecnologia cara. A gente tem a impressão que a gente vai numa borracharia na Alemanha, um robô vai estar lá trocando o nosso pneu, não é? Alguns negócios você não tem como amortizar. Quantos pneus você teria que consertar para poder pagar um robô daquela complexidade? Mas acho legal a gente ter essas tecnologias, e é importante. Vou dar um exemplo de ligação dessa tecnologia 4.0, não para a indústria. É motivo de orgulho. Poucos países no mundo têm cientistas na Anvisa como nós, né? Esse pessoal conhece pra caramba de genoma. Temos a Maiana Zatz, da USP, né? Uma das maiores geneticistas do mundo. A gente tem. Temos poucos pesquisadores no Brasil por 1.000 habitantes, mas estamos entre as 16, 17 maiores produções científicas do mundo, porque esses caras são muito bons. Agora, o problema é que vai ter que ter política industrial, a gente vai ver, né? A gente tem esse potencial, mas eu fico falando, a gente até se empolga, né? Começa a imaginar as máquinas, como aquilo. Lembra o Marx lá no Capital, mostrando, né? O Marx deslumbrado com a Revolução Industrial Inglesa, que ele está vendo em loco, né? Ele dá até as marcas das máquinas, né? Você tinha que usar o tear manual, daqui a pouco o tear mecânico puxa um fio, sai a bandeira do Corinthians do outro lado. Então, ele ficou fascinado, só que ao mesmo tempo essa preocupação. O desemprego tecnológico sempre há essa preocupação. Há uma estimativa feita em 2017, para 5 anos, que deveria se concretizar o ano passado, no mundo, estimou-se que teríamos 50 bilhões de máquinas, não de inteligência artificial, mas algum tipo de máquina capaz de automatizar algum processo produtivo. As estimativas, vocês vão ver, variam muito mesmo. Eu trouxe algumas para vocês, né? Nos Estados Unidos, quanto que estimam que vai substituir trabalho. Mas o que eu acho legal dessas novas tecnologias também são as oportunidades. Eu gostaria de citar o Schumpeter, né? Lá o centenário Schumpeter, né? Na destruição criativa. As tecnologias costumam destruir mercados e produtos e criar novas oportunidades. Telefonia celular. Quando surgiu, todo mundo pensou que a telefonia convencional desapareceria. Eu em casa tenho um telefone fixo, que moro com uma mãe de 80 anos que gosta. Não desapareceu. Mas quantos milhões de celulares não existem? Quantos serviços não são necessários para esse celular? Quanta programação, não é? Quantas empresas? Né? Então, nós estamos aqui agora porque alguém está fornecendo algum serviço de internet, né? Então, é bacana. Eu acho que eu vou olhar esses dois lados. Eu vou pegar um recorte do Ricardo Antunes, sociólogo do trabalho da Unicamp, que ele tem há 20 anos, ele mapeia, inclusive esse nome Metamorfoses, né? Quero dar, né, o crédito ao Ricardo, que é uma pessoa agradabilíssima, né? Já o encontrei em mesas, assim, lá na PUC, ele é agradabilíssimo. Ele vai mostrar a precarização do mercado de trabalho, né? Os entregadores, a iFood, a uberização, que é uma empresa que não tem um automóvel no mundo, os vínculos trabalhistas são relativamente precários,
não é? E são quantas viagens diárias não são feitas. Vocês já viram entregadores, por exemplo, da Rappi? O Kafka é uma coisa maravilhosa. Aliás, eu estava vendo carta ao pai do Kafka, que ele não mandou, né? Uma carta, mas virou um texto. Quem me dera, né? Tivesse esse talento. Eu fico vendo esses autores, olha, gente, não tem como na pesquisa a gente não se sentir humilde, né? A gente começa a olhar, né, em todas as áreas. Gente, igual o Machado, que ele descreve numa frase, eu nunca vou conseguir descrever nem em 20, né? Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Gente, eu fico assustado, esses homens me assustam muito, né? Mas eu acho bacana não se assustar, não há claramente um movimento de substituição, a probabilidade, mesmo nas economias que têm recursos, a Alemanha está faltando mão de obra qualificada para tocar a inteligência artificial. Não é uma coisa tão simples, tão trivial, né? Então eu vou... Outra coisa legal, por exemplo, mercado novo, tem cientista, não, maravilhoso, né? Nossa, eu fico Machado, eu sou daqui a pouco, eu tô tão nacionalista que daqui a pouco eu tô Policarpo Quaresma, a gente vai ter que falar Tupi-Guarani aqui, vocês me contenham, tá? Porque eu adoro ser brasileiro, corintiano e professor, não nessa ordem necessariamente, né? Mas, por exemplo, tem uma área do mercado de trabalho, cientista de dados, está faltando até gente já no Brasil, nas grandes metrópoles. É uma área nova, né? Criada pelas tecnologias, não é? Agora, uma coisa legal, a gente está falando dessas áreas, os novos postos de trabalho, tem os precários. O Ricardo Antunes, no mapeamento que ele faz, a maioria é precário. Só que não tem só precário e empregos legais, né? Entre esses dois extremos, tem um conjunto de outros postos de trabalho intermediários, né? Nem todas as economias, inclusive a brasileira, vai conseguir automatizar tudo. Não é em todos os lugares que é possível implantar algumas tecnologias. Eu estava vendo, até para cirurgia, já tem sistemas de inteligência artificial que tem os protocolos. O médico coloca o diagnóstico, viu, Quintino, do paciente, a máquina já dá os procedimentos para o cirurgião, mas é o cirurgião que escolhe, né? Há alguns robôs mesmo em cirurgia para cortes muito precisos, né? Então, eu penso que uma boa parte das ocupações vão precisar da interação do homem com a tecnologia. Ela não será totalmente assim, ela não vai substituir totalmente, né? Mas há um medo, porque essa tecnologia nova, artificial, é criar robôs. É como se robôs se reproduzissem de maneira, né, autônoma. Isso é mais ficcional, né? Isso não está claro. Só que a gente tem medo do novo, não? O novo, como lá na Revolução Industrial, os ludistas quebrando as máquinas, né? Não adianta fazer isso, né? Agora, nós vamos ver que teremos problemas, né? Nós teremos problemas porque todo mundo vai ter acesso a essa tecnologia. As grandes empresas têm acesso. Ela é cara, né? Todos os trabalhadores conseguirão ser qualificados. E a tecnologia mesmo, eu morro de medo, eu pego o monotrilho aqui, já andaram de monotrilho aqui na Zona Leste? Você tá lá em cima e não tem maquinista. Quando quebra, aparece um técnico, sabe-se Deus de onde, eu fico muito fragilizado. Eu falo, estou a não sei quantos metros, 15 de altura, né? 20, né? Só que ao mesmo tempo que substituiu o maquinista, criou a possibilidade de postos de trabalho para fazer o programa que mantém aquele monotrilho funcionando, o sistema de segurança, o sistema de vigilância. Então, isso que eu acho legal, você vai destruindo, e é um processo evolutivo, até alguns autores, acho exagerado, chamam de seleção natural, né? Você vai substituindo aqueles processos antigos que não dão conta mais das nossas necessidades. Eu sou do tempo de orelhão com ficha metálica, vocês nunca viram. O Quintino viu, o Aloys nunca viu, porque o Aloys é muito moço. Eu vi sim. Você viu? Eu vi sim. Então, desse tempo, era pequeno. Para ligar para o ABC, durava poucos segundos. Eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo. Então, esse movimento ainda não está claramente mapeado. Quantos empregos, né, foram destruídos concretamente e quantos foram criados. No geral, como a taxa de desemprego mundial antes da pandemia não cresceu tanto, então o medo, né, com a pandemia nós vamos ter problemas, né, de oferta agregada, a guerra interrompe, Ucrânia, Rússia, os fluxos comerciais, né, Covid, né, a economia brasileira encolheu
4% em média, o mundo também. Mas das tecnologias eu vejo, assim, nem otimismo, nem pessimismo, né? É olhar como novas oportunidades para negócios e de qualificação. O sistema educacional vai ter que dar essa resposta. Eu vi uma análise do Banco Mundial comentando sobre sistemas educacionais, é mais da área de educação, não em tecnologia. Achei muito legal a crítica do Banco Mundial, que falou assim, ok, há lugares no mundo que formam engenheiros, só para dar um exemplo, como nenhum outro, mas não estão ensinando habilidades não cognitivas. Que habilidades são essas? O afeto, a empatia, habilidades socioemocionais, serão importantes com o uso da nova tecnologia. Você faz uma consulta por telemedicina, não é? Você usa essa ferramenta digital, mas vai ter que ter essas habilidades, não vai? Né? Então, eu mesmo peguei Covid, a médica olhou para mim e falou, vai para o hospital, vai para o SUS. Eu senti uma falta de empatia, né? Eu falei, caramba, será que eu estou morrendo? Ainda bem que eu tomei a vacina. Então, nós estamos diante disso, né? Carros autônomos, drones, ainda não estão sendo produzidos em larga escala, né? Mas há resultados bastante promissores, né? Vocês estão vendo o chat GPT, vocês estão vendo? Né? A própria USP montou uma comissão para discutir como usar essa ferramenta para o auxílio da pesquisa, para o auxílio acadêmico. Não é para ter medo, eu já vi amigos, nossa, os alunos vão plagiar, como se precisasse o chat GPT, né, gente? Né? Não, você pode usar como ferramenta, se tiver os devidos protocolos. Nós fazemos, essa máquina Sofia foi entrevistada, e o repórter falou, você vai tirar nossos empregos? Ela pensou um pouquinho, ela falou, não me parece razoável, porque vocês nos construíram, né? A gente só pensa, mas a gente não vai tomar essas decisões de quantas máquinas comprar. As decisões são de vocês. Meu, é assustador. Eu vi a entrevista daquilo, um robô, inclusive, colocaram uma fisionomia humana, eu fiquei bastante assustado. Né? E eu não vou me relacionar com essas máquinas, porque Jesus já está me chamando, né? Mas, né? Professores da rede de Mauá, inevitavelmente, eu creio que o ABC tem esse potencial para expandir, né, uma parte da indústria 4.0, precisaremos pensar na qualificação, né, desses alunos. Agora, tem que também olhar um lado do Ricardo Antunes. Criou-se muito empregos de baixa qualidade, né? O menino na bicicleta, motoriza a bicicleta, tem que entregar rápido, o motoboy, não é assim? O iFood, o call center, né? Você pega um call center indiano, milhares de pessoas ouvindo reclamações. Então, o professor Ricardo Antunes vai bater mais nessa tecla da precarização, que realmente aconteceu. Além disso, não é só a tecnologia. Nos últimos 20 anos, o mundo está migrando para uma ideia de flexibilização do mercado de trabalho, né? Tivemos na gestão Temer essa reforma que não gerou empregos na mesma proporção. Então, junto com a tecnologia, tem esse movimento, né? De você, brasileiros, trabalhadores, aproximadamente metade não tem carteira assinada, né? São conta própria, autônomos, milhões trabalham, fazem bicos 2, 3 horas por semana. Então, é praticamente uma convergência, né, de forças, né? Você tem um conjunto de forças atuando sobre o trabalho. E a tecnologia é isso. Estamos perdendo alguns mecanismos regulatórios dos direitos trabalhistas, né? Nós estamos perdendo muito essa perspectiva, lembrando que o que gera emprego é o crescimento econômico, né? A gente não vende geladeira para esquimó, tudo bem? Mesmo que a renda deles cresça, né? Então as empresas não vão contratar mais pessoas só porque está mais barato, tudo bem? Contratá-los. Então a gente tem que ter essa pegada de, talvez não vou copiar o modelo chinês, mas um modelo que na pauta de exportações tem uma preocupação tecnológica, né? Então eu acho que é importante a gente pensar, né, que existe a precarização descrita pelo professor Antunes, mas também tem as outras possibilidades, ou seja, o mercado de trabalho vai ter de tudo um pouco, né? Ele vai manter ou talvez ampliar a desigualdade de renda, porque no Brasil poucos têm acesso a uma educação bacana, técnica, né? Bem, então os salários são maiores, né? Sabemos isso já há mais de 50 anos, desde os trabalhos do professor Langoni, lá da GV. Então, há, inclusive, já estudos internacionais mostrando que o mundo digital não é acessível a todos. Eu mesmo sou tiozinho, estou penando. Não é? É trivial, Quintino, mandar uma declaração de imposto de renda para a maioria dos brasileiros? Não é trivial. Não é tão trivial, não é?
Você não leva mais escrito e corrigir o que estava lançado errado. Agora você precisa de um código, você precisa de aspectos específicos para o lançamento, enfim. Então, esse mundo digital, ele pode aumentar a desigualdade do mercado de trabalho, né? Então, a gente precisa mesmo criar regras do jogo para tentar estimular um uso mais adequado, o que pode e o que não pode, não é? Não é? Quer dizer, algumas coisas, por exemplo, eu posso fazer engenharia genética para o meu filho ter olho azul? Ah, provavelmente vai poder sim. Mas será que pode, eticamente? Eu vi um cientista chinês que pegou 2 camundongos chineses pequenos e não clonou, criou uma terceira espécie de rato. Será que pode? Porque ele tem acesso a essa tecnologia de ponta. Então, a tecnologia é isso, gente. Acho que a gente vai ter que criar mecanismos reguladores, né? Agora, do jeito que o mundo está andando, e no Brasil também, reduzindo os protocolos de controle, tem um vídeo maravilhoso de um dos maiores intelectuais vivos, o Noam Chomsky, onde ele mostra o bode tomando conta da horta. As grandes empresas em todas as grandes áreas nos Estados Unidos tomando conta das agências reguladoras, né? Então você pega a indústria farmacêutica pautando o que fazer de regulação para a própria indústria farmacêutica, né? A indústria, tudo bem, bélica americana, inclusive ele é considerado um anti-americano. Ele brinca, ele é linguista, né? Ele falou, nossa, nem um nazista era chamado de anti-alemão, por exemplo, né? Eu sou chamado de anti-americano, né? Ele é muito crítico, é uma figura muito legal. Então a gente tem que ver que a tecnologia está nesse bolo. Tem a tecnologia militar, vocês estão vendo a guerra na Ucrânia, é assustador, né? É muito assustador, os mísseis hipersônicos, vocês viram? Percorrem 12 mil quilômetros em 40 minutos e erram 1 metro. Então a tecnologia também pode ser usada por mal. Agora, quantos empregos isso não são gerados, né? Então eu gostaria de voltar ao mundo do velho Adam Smith lá, o mundo um pouco mais de ética, a economia tem que ter ética, né? Mas não adianta, o mundo do trabalho está mudando. Já mudou em muitos aspectos. Eu que sou professor, eu já sinto, né? Mudou, não tem jeito, não é? Né? Eu lembro de colegas falando assim, né, Aloys, né, Quintino, você já deve ter ouvido, eu não dou meu e-mail para ninguém. Hoje meu e-mail está na plataforma. Aliás, eu brinco que e-mail já é até coisa mais de tiozinho, né? O legal é já ter o Zap, interage, não tem jeito, está lá na plataforma, está na nuvem, não é? Então não mudou. Esse mercado vai exigir, né, dos profissionais uma outra pegada. Não tem jeito. Vocês já estão sentindo isso como professores ou não? Quem Quintino, hein, Aloys? Sim. Mais ou menos, né? Acontece que por trabalharmos numa escola pública, a gente não sente muito a automação, a chegada da tecnologia, porque a gente não tem muito recurso igual as escolas privadas têm, por exemplo. Isso é legal só observar. Sim, desculpa. É que a escola pública, né? Sim. A gente percebeu na pandemia que tinham vários alunos que não tinham um celular. Metade dos alunos, eu vi um dado da Rede Estadual Paulista, não tinham acesso à internet. E isso é um problema clássico da tecnologia, ela não está disponível, né? Para todos. Infelizmente. A exclusão que chega até na tecnologia. Né? Exatamente. Saúde, educação, lazer, habitação, tecnologia. Exatamente. As tecnologias, da maneira como estão postas, elas serão acessíveis para as grandes empresas, para as pessoas que têm renda, não é? Para os sistemas escolares que têm equipamentos, não é? Por que não transferir para o SUS, né? Por que não investir, não é? Tudo bem? Por que não investir nas escolas municipais, né? Do ABC? Acho que não há interesse político, certamente. A gente tem problemas, falta interesse político, falta política industrial, né? Porque política econômica, primeiro, é sempre política, né? Depois é econômica, né? Então tem que ter essa pegada, e é isso. E não adianta, sabe, a gente querer, vou quebrar os computadores, não tem jeito, né? Às vezes eu converso com colegas, eu particularmente ainda sou raiz, eu prefiro dar aula presencial, eu prefiro a interação, me sinto muito só. Talvez se os alunos abrissem as câmeras, tudo bem, talvez eu me sentisse menos só. Mas é uma ferramenta. Por exemplo, orientar monografias funcionou muito bem, assim, online para mim. Foi legal, já coloco os textos aqui para os meus dentuços e tal, foi bem legal. Mas quando a gente olha essas mudanças, elas são muito velozes. O professor Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou Nobel em Economia, e ele trabalha com neurociência, ele deixou bem claro que a evolução
pela qual passamos há milhares de anos não nos capacitou para lidar com esse mundo atual, digital, tecnológico. As mudanças são muito rápidas. Bom, eu às vezes abro a geladeira, tem um link lá dentro. Não é assim com vocês? Tem um link, o chefe falando, vai ter reunião tal dia, estou no ônibus, estou indo para Sorocaba. Então, isso também vai ter impactos socioemocionais, não é? Eu lembro da aula tradicional, eu entrava, escrevia no quadro, não era assim? Os alunos copiavam. Nossa, agora, né? Pô, manda a referência antes. Cadê o slidezinho? Quer dizer, é uma outra pegada. Então, o mercado de trabalho também vai expandir desigualdade, provavelmente. E aqueles que tiverem acesso, né? Essas tecnologias, as melhores escolas, vão conseguir os melhores empregos, não é? Então, é triste, né? A menos que essa tecnologia se difundisse mais rapidamente, como vocês acabaram de falar, né? Tivesse equipamentos para todos, equipamentos, né? Laboratórios para todos os alunos. Nós sabemos que a probabilidade é baixa na América Latina. O Brasil ainda é o país latino-americano que tem o maior potencial, porque ainda temos, né? Um parque industrial que permite, embora tenha se reduzido nas últimas décadas, ele permite, desde que tenha política industrial, não é? Que a gente dê um salto. Vamos orar, né? Vamos orar. A gente está acompanhando, né? Novo governo, novas políticas, vamos monitorar e torcer para que isso aconteça, né? Então você pega o caso brasileiro, você pega o mundo do trabalho com tecnologia, mudança na previdência. Vocês estão vendo na França, vocês estão vendo hoje mesmo, eu vi um vídeo, está pegando fogo, literalmente lá, né? Vocês viram em Paris, o Macron deliberadamente ampliou, né, o tempo mínimo idade mínima de contribuição sem passar para o parlamento, mas ele é muito esperto, né? Se der ruim, sobra para o primeiro-ministro, porque ele é um semipresidencialismo, mas está pegando fogo. Essas mudanças no mundo do trabalho, né? Os trabalhadores vão ter que trabalhar mais, né? Mais e mais e mais e mais e mais. E como é que faz, né? Qual que é a probabilidade de você conseguir trabalhar até os 65 anos no Brasil? Tudo bem? Vai trabalhar mais de 40 anos, 45? Como que faz? Tem esse lado social. Agora, a gente olhando, né, os resultados assim mais tecnológicos, a gente percebe que, por um lado, é ruim não ter avançado no Brasil toda essa indústria 4.0, isso é muito triste, avançou muito pouco, não é? Por outro, também, a gente tem, assim, o mercado de trabalho, ele é quase um decalque da estrutura produtiva, né? Uma estrutura produtiva, no caso brasileiro, boa parte do que nós produzimos com produtos de baixo valor agregado, não é? Então, enquanto isso não se modernizar, o mercado de trabalho não vai aumentar salários. Então, para criar empregos, postos de trabalho legais, nós vamos ter que modernizar a economia brasileira. Aí vamos precisar de políticas, né, econômicas bem legais para isso. Então, o que me assusta dessas mudanças no mercado de trabalho é para países, né, com renda menor como a nossa, os trabalhadores com menos amparo, né, previdenciário, a maior parte dos trabalhadores civis aposentados, porque no setor público você fica inativo, né? A maioria dos trabalhadores recebe perto de um mínimo, um salário básico, né? É isso, Aloys. A gente tem que inverter isso, né? Com tecnologia, a China conseguiu. Tudo bem, gente, não dá, só estou dando exemplos, tá? Não dá para copiar todo o esquema tático do Paris Saint-Germain, só para a gente ter um parâmetro, a gente pode melhorar tecnologicamente, mas o mundo do trabalho não é mais o mesmo, não é? Acho que até os nossos alunos são mais digitais, eu mesmo estou tentando aprender como eu vou usar esse chat GPT com eles para tornar algo, enfim, também não sei. Se eu disser que sei, e a literatura vem mostrando, assim, estimativas as mais variadas. Eu tenho até algumas aqui, posso falar para vocês? Só algumas estimativas? Fica à vontade. Eu tenho algumas estimativas aqui, eu estou com a minha colinha, né? Então, a gente pega aqui, ó, pelo mundo, internet das coisas, a previsão é que até 2025 se invista mais US$ 1,5 trilhão de dólares no mundo, né? Então, todos os indicadores, drones, vai dobrar o investimento. Ó, seremos mais vigiados, cuidado aí, viu? Os maridos aí tomem cuidado. Robótica vai aumentar em 10 vezes as estimativas aqui internacionais. 5G vai aumentar aproximadamente 200 vezes, né? Informação mais ágil, celular, nanotecnologia,
também a previsão é de triplicar. Enfim, a gente tem um conjunto de indicadores que mostram que, no geral, está aumentando muito os itens que compõem as grandes inovações, né? Eu estava vendo a China de 44 itens desses específicos, desagregando esses que eu falei, já tem vantagem em 37 acima dos Estados Unidos. Em 37 todo mundo já tinha aquela preocupação que a China só produz produto de baixo valor agregado. Não é, a gente tem um índice de complexidade tecnológica que dos quase 3 trilhões que eles exportam, 70% dos produtos incorporam tecnologias de grande, médio e baixo porte. As coisas mudaram, né? A China quer ser hegemônica, não é? Tem até uma geopolítica aliada aos russos, não? Eles querem o lugar dos Estados Unidos, essa relação de poder, como é que nós vamos importar tecnologia? Conseguimos produzir todas? Valeria a pena investir no Brasil, temos pesquisadores incríveis. Vocês viram que o DNA da Covid, 2 brasileiras, né, que fizeram rapidinho, né, cientistas incríveis. Agora, pelo mundo, esse mundo do trabalho mudou, criou mais empregos, a tecnologia não salvou, não reduziu os empregos precários, expandiu. Bancos hoje, os bancos reduziram em média 1/3, né? Aliás, vocês sentem, o banco não quer que você vá lá, não sei se vocês já sentiram isso. O banco quer que você resolva as coisas na plataforma digital, não é? Vocês sentem isso? Eu sou velhinho, espero o banco abrir, vou lá, não tem jeito. Fala, não, ó, tá aqui no aplicativo e tal. E os terceirizados que isso criou, lembrando que terceirizados ganham menos, né? Aquele posto de trabalho que era transferido da Volkswagen para uma terceirizada, meu, pô, motorista de empilhadeira, eu dei um curso na Volkswagen, tem uns 15 anos, ganhava R$4.000, né? Porra, então, esse tipo de padrão salarial mudou, né? Mudou. A gente tem poucas empresas, né? Esse período metal mecânico tende a se dissolver. Vai levar um pouco de tempo no Brasil. É até bom que leve um pouquinho de tempo, vocês me desculpem falar essa coisa feia, para dar um tempinho para a gente se adaptar, não é? Mas a gente tem que se preparar, não é? Nós vamos ter que nos preparar, Não tem jeito, né? Eu estou me preparando para conversar com alunos nas plataformas, né? Numa aula já coloco uma playlist, eles pedem para colocar João Gomes, eu coloco, mas coloco MPB também, que eu sou tiozinho, né? Agora aqui numa aula já teria colocado já umas 3, 4 músicas, né? Mas eu acho assim, não é para a gente ficar desesperados, a tecnologia não é essa tecnologia moderna, aquela totalmente destrutiva. O mundo é ficcional, onde terá robôs em todos os lugares, ainda isso é muito ficcional, tá? Não tem escala, gente. Não dá para ir num cabeleireiro robô ainda, não dá, tá? Não tem essa escala. Agora, tá aumentando e pode ser que fique exponencial, não? Isso a gente não consegue prever, né? Mas eu sou bastante otimista com relação à tecnologia. No caso brasileiro, o que me entristece é o que vocês falaram, a falta de acesso, né? As empresas pequenas não têm acesso a esse tipo de tecnologia, né? A gente tem poucos arranjos produtivos locais para integrar pequenas e médias empresas, não? Eu acho que o ABC andou um pouco nessa direção, deu uma empacadinha, né? Nos últimos anos, né? Vinha fazendo isso com o consórcio intermunicipal, enfim, né? Aí a gente entra na questão política. Mas temos que nos preparar para esse novo mercado de trabalho, ainda dá tempo, não é? Ah, vai ter um chipzinho que eu não vou na escola, eu ponho no cérebro, já consigo fazer os algoritmos? Não. Não, isso não tem. Ah, vou aprender inglês, põe o chip e ele fala para mim? Não, não, você vai ter que ralar ainda. O que você pode usar as plataformas disponíveis, né? Quem sabe? Se eu ficar ouvindo mandarim 100 anos, eu não aprendo a reproduzir nem bom dia, né? A gente vai precisar de professor ainda? Vai. A gente vai precisar no mercado de trabalho de pessoas com elevada habilidade socioemocional? Tá faltando. As escolas não ensinam isso. Vamos precisar. Pessoas que saibam trabalhar com as plataformas? Sim. Saiba trabalhar em grupo? Sim. Vamos precisar. Eu gostaria de dizer que não precisaríamos... Desculpa, eu caí aqui por alguns segundos, minha internet. Eu adoraria, né, Quintino, né, Aloys, falar, não, seremos desnecessários como professores. Não seremos. Não seremos. Seremos diferentes. Mas tem esperança.
Não tem jeito, não dá. As máquinas, eu estava vendo uma máquina chinesa de inteligência artificial, começou a pegar algumas informações da internet, começou a falar mal do Partido Comunista Chinês, ligaram a máquina, né? Então, duas máquinas do Facebook, uma começou a reprogramar a outra, você não pode deixá-las sozinhas, né? Vai ter que ter alguém que monitore. A gente pensa que a tecnologia é nascida de si mesmo, né? Não é, nós que as construímos, podemos ordená-las, né? E é isso. O mercado também não aceita todas as tecnologias. Você gostaria, Quintino e Aloys, de irem num barbeiro, você sentar lá, você é um robô, ele escaneia o teu rosto e você escolhe de 500 cortes um, e você fica parado igual o filme Eduardo Mãos de Tesoura? Vocês gostariam? Vocês gostariam? Será que o mundo quer? Mas será que o mundo quer? Ó, ele tá com a tesoura aqui, ó. Tesoura, eu prefiro ainda... eu não quero. Eu prefiro ainda o corte tradicional. Eu também, passa a maquininha, Para mim depende. Eu sou medroso. Eu sou medroso, Aloys. Eu sou muito medroso. Ó o cara, ó o robô assim, ó. Ó o robô. Não. Tá certo que eu tenho pouco cabelo, eu sei. Mas eu... Então, eu acho que causa um pouco de medo essas mudanças, é natural. Mas a velocidade também, até o momento, no Brasil é bem lentinha essa velocidade, né? Para o bem e para o mal. Para o mercado de trabalho, quer dizer que vai demorar um pouco mais para mudar, mas já está mudando, né? Já está mudando. Professor, nós vamos começar agora uma rodada de perguntas. Eu queria que o professor Aloys fizesse a primeira. Pode fazer. Não estou te ouvindo, Aloys. Não. Agora me ouve? Ouço. Sim. Ouço. Então, é o seguinte, novas tecnologias afetam da mesma maneira todas as economias? Não afetam, né? Lamentavelmente, a gente olha assim, tem até um gráfico interessante que eu vi num artigo do Instituto de Economia da Unicamp. A gente pega assim, avanços, né, tecnológicos num eixo, e você pega a renda per capita, os países mais desenvolvidos são aqueles, né, que mais investem e mais têm esses tipos de tecnologia 4.0, né, robotização. Então, as economias subdesenvolvidas continuam dependentes, né, e continuam atrás. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa melhorar. A gente tem espaço para melhorar, né? A gente, só vamos combinar. Se você trabalha um período metal mecânico em Diadema com torno, poxa, só de você colocar uma tecnologia de controle numérico computadorizado, que é caro também, já é um avanço, né? Não tem inteligência artificial. Então, acho que nós temos espaços para tecnologias incrementais, né? Não precisam ser todas revolucionárias, porque, na boa, é igual quando eu olho no espelho, eu vejo que eu não sou Brad Pitt. Então, a gente tem uma economia que não acumulou capital, que não tem política industrial. Pô, só o fato de ter avanços marginais, né? O importante é evoluir. A gente tem que evoluir, tudo bem? Para melhorar nossa produtividade. E aí o sistema educacional, eu insisto, se tiver investimentos maciços, né? Aumentar em tecnologia no Brasil, nós vamos ter que ampliar, né? Mudar, talvez, né? Alguns níveis de escolaridade no Brasil, formar mais gente técnica, né? Aliás, temos 35% de ocupados de ensino médio no Brasil, dos 100 milhões de brasileiros da nossa força de trabalho, e boa parte deles são ensino médio acadêmico, né? Então já está faltando um pouquinho esse ensino técnico importante. Eu sei que no ABC tem ensino técnico legal, mas vai ser diferente, é assimétrico, né? Tecnologia é assim, ou seja, nossos mercados de trabalho no Brasil vão demorar um pouquinho mais para mudar, né? Mas já estão mudando, não bobeia não. Ô, professor, essas novas tecnologias, elas têm um impacto diferente em cada país. Tem. Né? Então, você pegar países da OCDE, Estados Unidos, Canadá, de outro lado, se você pegar América Latina, África, e aí vai. Como é que se dá essa questão aí? Né? Essa disparidade. Lamentavelmente, essa disparidade tende a aumentar a desigualdade de renda, né? Essa disparidade vai concentrar ainda mais os produtos de alta tecnologia nas economias mais desenvolvidas, vai modernizar esses mercados de trabalho em detrimento das economias da América Latina, da África, pedaço da Ásia. Então, e é interessante, né? No sentido
de que deveríamos ter algum mecanismo de cooperação tecnológica entre os países subdesenvolvidos, vocês não acham? Seria importante ter algum grau de cooperação, né, tecnológica. Por exemplo, eu vejo a questão de tentar criar uma unidade de conta, moeda no Mercosul. É até um projeto, vai demorar, é perigoso, tal. Poderíamos, antes disso, pensar numa cooperação tecnológica, né? Acho isso importante. As cooperações funcionam muito bem. Vocês viram no caso da vacina, a China com o Butantan? E isso, os BRICS, por exemplo, tem que ir, e ser potencialmente, né? Porque como a China agora tem até assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, a gente brinca que se a gente colocasse uma letrinha pelo tamanho da economia e poder, o C ficaria o maior, não ficaria? Dos BRICS, né? A China está, mas se conseguíssemos minimamente ter esses... E a tecnologia você vê Oxford com a Fiocruz, né? Faz AstraZeneca, é isso, a gente precisa de acordos, de parcerias, só que enquanto isso não acontecer, a distância tecnológica entre ricos e pobres, esse gap, esse hiato, vai aumentar com impactos ruins, porque, vamos combinar, se você tem uma qualificação maior, eu estava até vendo dificuldades de importar caminhões no Brasil, tem uns caminhões caríssimos, vocês viram? Mas eu estava vendo, se não tiver um motorista com aquela qualificação típica, inclusive ele vai ter que operar com um sistema de GPS, um sistema digital, perceba, motorista de caminhão, num caminhão moderno, se ele quebrar o câmbio lá, sai $50 mil a peça, né? Você não tem que qualificar. Então, acho que as empresas têm que acordar um pouco para isso, né? No Brasil, é comum a indústria olhar só para o salário como custo. Vocês sabem, no dado da pesquisa industrial anual do IBGE, quanto que representa salários com encargos e tudo no custo total da indústria de transformação? 11%. Então, a gente vai ter que mudar essa mentalidade. Enfim, vocês estão percebendo? Para ter tecnologia, você tem que mudar o sistema educacional, não é? Tem que mudar o sistema de gestão das empresas, tem que ter cooperação, coisa que não estamos acostumados a fazer. Somos educados a competir, né? Eu só estou acostumado a competir com o Palmeiras, que, aliás, está bem difícil. Professor, só completando a sua explanação, o que a gente observa da escola pública, né, e o que nós constatamos aí na pandemia, é que o nosso aluno, metade deles, não tinham acesso à tecnologia, não tinha base, Wi-Fi, celular. Né? E você vê o seguinte, que não existe uma política pública de inclusão digital. Tá? Então, fora isso, você tem a questão do gap de aprendizado. Você pega um estudante da escola particular, compara com o da escola pública, né? Então, assim, nesse contexto que você falou, né, da questão da tecnologia, da mudança do mundo do trabalho, o que restará para... Como eu tive a oportunidade de ter aula com o Paul Singer, né, na Saudades. PUC. Lembro quando eu entrevistei nos anos 90, ele era secretário da Erundina. Isso, e ele falava assim, que o excluído, ele é multidimensional. O economista só pensa no excluído do lado da renda. Mas ele é multidimensional. Da habitação, ele é excluído digital, da saúde, agora. Digital. Né? Então, assim, como incluir nesse novo mundo do trabalho, né? Esse cidadão que é excluído já da saúde, que é excluído da habitação, que é excluído de tudo. E o que é pior, que é provável que a galera, um grupo muito grande de excluídos, também tenham pais que foram excluídos. Então, a gente tem uma transmissão intergeracional da exclusão. E, às vezes, a gente não para pensar. Por exemplo, a gente precisa ter uma política de qualificação para pais de 50 anos. Sim. Não é? A gente pensa no filho também que é excluído, a família, é igual a educação. A família é fundamental, né, para o processo educacional. Então, para isso que é interessante. Quando a gente... Vamos combinar, pesquisa tecnológica no Brasil raramente ou quase nunca foi uma prioridade, né? Vamos falar português bem claro, né? A gente mal gasta 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, em P&D. Eu acho que até fazemos muito com um pouco de recursos que é alocado para essas áreas, né? O que vamos precisar é de uma política distributiva, o que também não é fácil, não é? Vamos precisar de uma política industrial. São várias políticas, não?
Só o que aprendemos, tudo bem que está 70 anos atrás quase. Aliás, o ABC é fruto, em grande medida, desse momento do plano de metas do JK, né? Com mais de 30 metas. É um conjunto de forças, não é? Para ter uma indústria tem que ter petróleo, tem que ter energia, tem que ter qualificação, vem o sistema F, né? Formando. Então, a gente vai precisar, para combater essa multidimensionalidade da exclusão, um conjunto de políticas públicas, né? Senão, o Wi-Fi, poxa vida, Wi-Fi daria, não? O início, pelo menos, né? Daria para ter uma política até com um apoio municipal, estadual, o Estado arcando com uma parte, município, não é? Sabemos que os recursos dos municípios, né, não são, assim, para muitas prefeituras tão abundantes, mas eu acho que tem que unir forças para fazer política e reconhecer a tecnologia como prioritária, né? Tem que reconhecer como prioritária a educação. E para ter tecnologia tem que ter educação. Capital humano. Sem capital humano você não faz tecnologia. Não é? O Japão, não estou querendo copiar, só para dar o exemplo, eles estão reduzindo os investimentos com pesquisa nas áreas sociais. Acho, na minha ponto de vista, quem sou eu, o Japão, Deus abençoe, né? Acho um pouco exagerado, porque eles brincam que sociólogo não faz software. Só que você não precisa só de software num país, né? Você precisa de um conjunto, precisa da literatura, precisa da arte, precisa de um conjunto de coisas. E vamos combinar, se a gente não tiver uma saúde mental legal dos trabalhadores, eu mesmo, nesse mundo digital, se eu tiver que dar aula mais um ano só, eu já não sou muito certo, né? Já vou ter problemas psicossomáticos. Mas vamos precisar de uma convergência de políticas econômicas. Os municípios não podem se enxergar assim, um problema de acesso ao Wi-Fi. Gente, as 7 cidades do ABC poderiam tentar compor uma força-tarefa, não é? Não é? Gente, isso eu acho que dá, não é? Tudo bem? Então, eu acho que algumas coisinhas a gente tem como fazer, um pouco de vontade política dá. É que vamos combinar, políticos sabem de uma coisa terrível, né, Aloys, né, Quintino? Eles sabem. Você imagina alguém no supermercado assim? Eu acho, viu, Aloys, eu acho que tem que ter mais humanas. Tanto é que você vê que o Japão tem problemas de natureza social incrível, é uma das maiores populações com pessoas adultas solteiras, é um problema socioemocional, isso tem impactos brutais, né? Isso tem impactos brutais. Não dá para formar uma sociedade só técnica, né? Não dá. Você tem que viver na cidade, igual a Raquel Ronick aqui na cidade de São Paulo fala, a cidade é um lugar onde você vive, você não pode ficar excluindo as pessoas o tempo todo, coloca os pobres na periferia, vou ficar legal aqui, né? Não é isso. Então eu acho que a gente tem que pensar uma nova economia, eu acho que a gente está no momento oportuno para pensar uma nova educação, uma nova política pública, mas o Keynes tem razão, é mais fácil aprender uma ideia nova do que esquecer uma ideia antiga. A gente tem dificuldades, não tem? Vocês devem ter colegas também que reclamam das tecnologias ou não? Sim. Eu mesmo reclamo. Não, eu vou ser sincero, para mim, do lado emocional é muito ruim. Mas, gente, mandar uns textos, eu fico igual criança, né? Falo, caramba, uns videozinhos que antes na aula eu não tinha como colocar, né? Coloco uns vídeos bacanas, o autor. Eu tenho até o vídeo do Ricardo Antunes explicando. Mas eu sinto, se não tiver novas políticas públicas, essas diferenças multidimensionais da exclusão vão aumentar. E o que restará de trabalho para o excluído? Lamentavelmente, o trabalho precário, né? O trabalho precário. Então, no caso brasileiro, o que o Brasil mais gera de emprego são esses empregos de renda média, né? Renda baixa, não são os empregos. Inclusive, tem alguns estudos do Banco Mundial que mostram, por exemplo, para algumas economias africanas, 30% a 40% dos universitários já trabalham em empregos muito abaixo da formação. No Brasil também, né? Então a gente tem esse problema. Com o avanço da inclusão, por exemplo, universitária, que é importante, né? Precisamos criar mercado de trabalho. Precisamos crescer, e crescer puxado por setores um pouquinho mais modernos. A gente não pode ficar, acostumado só àquele discurso tradicional, né? Não é só crescer, é crescer, crescimento puxado por atividades mais modernas. Senão, a galera excluída vai ficar sempre com os piores empregos. Aí você contribui, quando contribui
para a Previdência. Então, você ganhava mal, contribui pouco, se aposenta com pouco, fica um círculo vicioso. Se você ganha mal, você compra coisas baratas. As empresas vão atender sua demanda produzindo coisas baratas. Para produzir coisas baratas, empregarão pessoas que ganham pouco. Fica um círculo vicioso interminável. Tem que distribuir renda de alguma maneira. E a melhor forma, uma escola pública, gratuita, para começar o jogo, né? De qualidade, beleza? Canadenses, bilionários lá, põe os moleques na ensino fundamental, bilionários lá. É a melhor escola. A escola pública não vai resolver tudo, não vamos ser também tão, né? Mas é um começo. Gente, eu brinco, a gente aqui está com dificuldades em fazer coisas básicas, né? Ou ter um Wi-Fi, ensinar ciências. Gente, ensinar português, né, Aloys? Não é? Eu brinco, né? Fico vendo nas redes sociais aquelas piadas. Aprender a interpretar um texto, ter um pouco de noção, estar vacinado, já é um bom começo. Não é? É isso. Professor Aloys, faça a sua pergunta. Bem, mais uma pergunta que eu faço. Parafraseando mais para o começo da live, que o professor citou Metamorfose, já lembrei do livro do Kafka, do Gregor Samsa, que acaba sendo transformado pelo sistema, essa coisa toda. Falando em metamorfose aqui. Parte dessa metamorfose no mercado de trabalho, como já diz o Franz Kafka, gera precarização do mercado. Uma boa parte dos mercados de trabalho, não só no Brasil, mundiais. Tem Uber no mundo todo. Os taxistas dirigem aquele táxi preto na Inglaterra, reclamam. Artistas brasileiros estão reclamando que a inteligência artificial está copiando os trabalhos deles. A inteligência artificial escaneia e deixa o negócio até melhor, né? Então, a gente está precarizando. Precarizando por um lado e criando poucas e boas oportunidades de outro. E entre esses dois extremos, aquela mediana, né? Não é nem quente nem frio, mas destaca-se a precarização, destaca-se, porque a gente poderia, por exemplo, com essa tecnologia, impressão 3D, gente, daria para a gente fazer um monte de coisas, né? Para os alunos que são excluídos, por exemplo. A gente poderia usar a tecnologia para tentar, de alguma maneira, minimizar, mitigar isso. Mas os mercados de trabalho no mundo essa fatia da precarização aumentou. Porque dá para você explorar o cara num call center na Índia, né? Não dá? Tem call center lá que tem 50 mil trabalhadores o dia. Você imagina o dia inteiro você ouvindo reclamação? Você vai ter problema psicossomático, não tem como. É inevitável, né? Então a gente criou esse lado multidimensional da precarização, que não é só ganhar pouco, é um trabalho insalubre, paranoico, sem reconhecimento, né? E os políticos sabem que a população vai dar mais importância, não é no investimento tecnológico. É terrível, né, Aloy? Eles sabem disso. Sim, é. Por isso que eles não fazem força para ter. Agora, eles sabem. Se aumentar a inflação, por que o Biden lá está preocupado com a inflação? Porque a opinião pública vai socar a cara do vovô se ele não controlar, que é a maior dos últimos 40 anos. Tudo bem? Então, é triste que a pauta da política econômica seja, muitas vezes, né, descrita por aquilo que nós mesmos valorizamos, né? Então, acho que por isso que a mudança, para valer, depende de um conjunto de atores, né? Tudo bem, tem o setor público, tem empresário, o setor privado tem que mudar, as famílias, né? Nem todas tiveram oportunidades para isso, né? A gente não pode cobrar das pessoas o que elas não receberam, né? A gente tem que tentar, né? Tem que tentar, né? Então, mas vai ser precário. O Ricardo Antunes vem mapeando, né? Ele fala essa nova morfologia do trabalho, mesmo nas economias desenvolvidas. Americanos hoje, aumentou a faixa de pobreza lá. Aumentou. Eles não sabem o que fazer. Você pega New Orleans, céu aberto. A gente reclama, o pessoal reclama da Cracolândia aqui, eles não sabem o que fazer, né? Agora, o que eu achei legal? Israel usou essa tecnologia digital, pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal deles, para notificar. Por exemplo, se meu vizinho pegasse Covid, eles já notificavam num certo raio de distância, você precisa fazer o teste. Eu acho que você pode usar algumas tecnologias a serviço da população, né? Mas, de maneira geral, né? Ainda insisto, qualificação é o melhor negócio, né?
não só técnica, mas ter habilidades socioemocionais. Ó, vamos combinar. O que é melhor? Não, às vezes, ó, eu tenho disciplinas que eu divido com colegas, a unidade curricular, eu nem curto muito. Tem colega que você não pode mandar um zap. Tem colega que está acostumado a entrar da aula dele e nós vamos dar aula juntos, Quintino. Eu e você, Quintino. Eu e você, Eloís. Nós não estamos acostumados, porque a nossa formação foi disciplinar. Né? O engenheiro foi formado para dar cálculo. O físico foi formado para dar física 1. Né? Então a gente vai ter... olha, as tecnologias têm que nos mudar. A gente tem que... É duro essa mudança, porque senão a gente vai no trabalho, vão ficar chatos, né? Eu tenho um colega que não quer interagir aqui. Tudo bem, não vou falar que eu vou mandar de final de semana. Não vou mandar no feriado, que você tá na praia com o teu cachorro. Mas, a gente faz junto o negócio, a gente tem que mudar um pouco, né? Agora, problema, o mercado de trabalho está mais intermitente, aquele trabalho que você trabalha 2 meses, 1 mês não trabalha. Gente, num dia, um trabalhador que corta cana em Piracicaba corta 10 toneladas de cana. Tem muitas usinas que não querem automatizar, porque o trabalho é tão barato que eles preferem pôr os caras lá mesmo. Não pode, né? Se automatiza, tem menos acidentes de trabalho, você aumenta o salário daqueles que estão ocupados na usina e qualificar o cortador. É isso que é o nosso desafio. Gente, não vai dar para parar a tecnologia, viu? Não tem como. Pelo menos as máquinas da Revolução Industrial, você ia lá e quebrava. Ó, a gente está aqui com tecnologia digital. Como é que a gente para isso aqui? Entra um hacker aqui? Como é que a gente controla? Gente, você sabe que nós somos monitorados com o celular desligado, né? Desligado. A gente é rastreado. A maridos infiéis, cuidado. Ô, professor, infelizmente a gente vai ter que terminar. O papo está tão bom. Infelizmente, está tão bom o papo, mas nós somos escravos do tempo. Não, mas antes de terminar, eu não posso deixar de te perguntar o seguinte. No Brasil, tem espaço para a empresa 4.0? O que você acha? Tem muito espaço. A gente tem muito espaço, embora tenhamos poucas fábricas inteligentes assim, né? Essa fábrica inteligente é complicado para o administrador taylorista, fordista, porque a própria máquina, quando você está soldando o carro, ela olha o procedimento e fala para você, Quintino, dá para melhorar. Na fábrica tradicional, você vai ter que falar lá com o diretor, com o capataz, com o gerente, para ver se você pode reprogramar. Se você apertar o botão, quero que melhore, ela já muda. Ela muda o procedimento, ela vai perguntar para você. Então, a gente tem espaço, porém, tem muita resistência. Não é só grana, é caro, mas não é só grana. Tem empresas tradicionais. Gente, a gente tem empresa grande que não tem ações em bolsa, né? O cara acha que ele pode, a gente falava de um colega assim, não foi? Dono de uma escola, né, Quintino? Ele achava que ele podia alugar as próprias salas, né? Ele não é corretor. Então, a gente tem espaço, mas isso vai implicar mudanças administrativas, na cultura organizacional, vai mudar. Nossa, por exemplo, eu dou aula numa autarquia. Gente, as coisas têm que ser mais rápidas, né? Não dá para você ter que passar um pedido de atribuição se ninguém se prontifica e você contrata por concurso, alguém levantou a mão um mês depois, você tira o professor da sala de aula. A gente vai ter que rever processos, né? Em todos os níveis. Mas temos muitos espaços. O Brasil é praticamente, se não a única, né? Uma das poucas economias latino-americanas que tem condição. Porque a gente já teve um parque, a gente sabe o que é ter um parque industrial relevante. Perdemos relevância, mas a gente tem o DNA. Dá para fazer. Dá para fazer isso. Gente, a China vinha aprender com a gente aqui nos anos 60. A Coreia do Sul vinha aprender com a gente. Né? Então é uma coisa que dá. A gente tem. Falta vontade política e as dores. Agora, político não quer dor de cabeça, né? Para você implantar isso, vai dar trabalho. Quem já foi em reuniões da agência de desenvolvimento aqui no ABC sabe, né? Uma cidade... Não, essa minha cidade aqui não precisa... Quer dizer, você não se vê as 7 cidades, né? Você olha para si, né? Não, a minha não precisa. A minha já tem 100 indústria, eu estou bem, arrecado bem, cada um com seus problemas. A gente vai ter que mudar a visão política, a visão administrativa, mas dá. A gente tem condições. Acho que só não vai dar para ganhar Libertadores, o meu time, né? Não vai dar. O Corinthians com esse time não ganha Libertadores. O meu, então, tá fora da Libertadores, o São Paulino? Não, os meus alunos, o São Paulino, eu brinco assim, mandaram para mim uma imagem, Aloys, assim, o estádio do Morumbi. Eu falei, gente, dá um zoom. Aí tava assim, último título do São Paulo, a hora que deu o zoom, tinha um tiranossauro do lado de fora.
Só que São Paulo é assim, não dá para conversar, porque vocês são os maiores campeões mundiais. Sou trimundial, não é assim, Aloys? É, sim. Né? Agora, os meus alunos palmeirenses, eu brinco, ó, só arredondo nota quem tem mundial. Aí o palmeirense reclama, eu falo, só os de verdade. Professor Vladimir, eu queria agradecer, viu, a sua fala, a sua palestra, tá? Uma palestra dinâmica. O conhecimento que você está agregando ao nosso professor é extremo. Tá? Sim. E, não é, professor Aloys? Nós Sim, bastante. que militamos aí no magistério fundamental também, né? Agora eu estou também nesse projeto do PEUnesco, a gente vê as dificuldades da escola, né? E vê nesse cenário que você expôs, né? Que é o cenário da economia 4.0, né? Que é o cenário da tecnologia. Né? Então, para nós, agrega muito conhecimento. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos diretamente com esse pessoal que vai ser a mão de obra no futuro. Né? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. E a sua palestra foi esclarecedora. Tá bom? Eu queria agradecer a você, deixar aí você fazer suas últimas considerações. Ah, eu que agradeço. Eu sou muito grato por essa oportunidade, viu? Quero estender meu abraço aos professores, né? Que muito obrigado. Também vão dar uma olhadinha aqui no vídeo, ao Aloys, aos demais professores da rede, né? E eu gostaria, o lado ruim é que eles não vão poder me xingar aqui, né? Só nas redes sociais que eles vão me encontrar e vão me xingar, né? Mas aí eu tenho a desvantagem de não interagir, mas eu quero agradecer. Foi muito legal pensar nessas questões, né? E estamos juntos aí para uma próxima. Tá bom. Professor, muito obrigado. Tá? Eu também queria agradecer ao professor Aloys. Obrigado também pelo convite. É nosso decano. Muito obrigado. É nosso decano. Ótimo! Do canal. Participando do projeto. Ótimo. E aí, Aloys, deixa eu fazer uma pergunta. Pode Capitu perguntar. traiu o Bentinho ou não? Fica bem ambíguo. Não se sabe exatamente porque ela chorou muito no velório do Escobar. Todo mundo chamava o filho deles de Escobarzinho. Até hoje é o grande enigma da literatura brasileira. Eu acho que traiu. Também. O Machado é muito cruel, mas acho legal que o Machado... O Machado, autor. Não, além dele ser cruel, ele mostra um homem abre mão do amor da sua vida, não é? Do filho, manda para a Suíça, não lembro quando ele mandou o filho. Ele mostra aquele moralismo pequeno burguês, abrindo mão dos seus amores em função de uma suposta traição. Eu acho que ele joga com isso, tipo, será que valeu a pena? Será que valeu a pena? E o próprio Machado de Assis, ele cita um pouco do Otelo no livro dele. O nome inteiro do Bentinho é Bento Santiago, lembra o Iago do Otelo também. E o nome Escobar do talarico nenhum talarico seria Antônio. Escobar, até o nome parece ter uma sonoridade já, né? Não, a literatura nos redime. Tem uma frase do Mayakovsky, que o pessoal às vezes não gosta, ele fala: a diferença da vida para a literatura é que a literatura é suportável. É verdade mesmo. A literatura é uma ficção. E é terapêutico. Mas é terapêutico. Os contos do Machado eu adoro. Eu adoro os contos. Os romances também. A obra dele é uma obra muito rica. Não é até que foi o maior escritor brasileiro, maior romancista e contista do Brasil, né? Eu comentei numa aula, geralmente estou muito cuidado, porque hoje essas questões estão muito suscetíveis, afloradas. Por um acaso, uma aluna me perguntou, né, a origem do Machado. Eu falei, tal, não era rico. E quando, sabe, num papo normal, eu falei que ele era negro, causou estranheza. Muitos alunos não sabiam. Já aconteceu isso com você, Aloys? Ainda você não, falar, o Machado, que me perguntou, não era nem relevante. O aluno me perguntou, eu falei, gente, Por hora não, mas mesmo ele sendo
um mestiço de origem humilde e com pouca instrução formal, um homem de origem simples, ele acabou se tornando um dos grandes Não, nomes do realismo mundial. Ele era autodidata e tudo. O que me surpreendeu da pergunta é assim, você percebe do tipo, não, um homem com essas características não poderia ser o que foi. Aí eu falei, cara, você tem que jogar, entra o educador, né? Você tem que olhar a atitude da pessoa, né? Você tem que olhar isso, a competência, não pode ficar preso, né? Aliás, eu brinco, eu falo, se nós avançarmos tecnologicamente, cientificamente, temos que fazer a discussão de cor ainda, porque temos problemas de discriminação. Sim. Mas quando avançarmos tecnologicamente e discutirmos DNA, muita gente vai ficar surpreso que a negritude brasileira é muito maior do que aparece no IBGE. Sim, é verdade, porque há muita miscigenação. A população do Brasil e nas Américas, a população não apenas do Brasil, mas nas Américas em geral, muito miscigenada. é basicamente formada por mestiços. O colonizador europeu, o negro, o indígena. Sim. Eu gosto do Darcy Ribeiro. Sim. Darcy Ribeiro fala, somos a maior civilização dos trópicos, a miscigenação nos transfigurou num grande... eu adoro o Brasil do Darcy, eu adoro. O povo brasileiro, né? É maravilhoso. Se não me engano, a obra mais famosa dele. Agora, eu noto como educador que a gente ainda tem problemas com essas questões raciais, não temos? Infelizmente, é uma realidade. Questão racial, questão de gênero, É uma questão realidade. de diferença social também, diferença social, foi o tema da palestra, que é bem visto na escola pública, porque nós que mencionamos escola pública temos uma realidade diferente, por exemplo, de um aluno de classe média que pode estudar em colégio de ponta. Há muitos alunos com problema que vão para o Fundamental 2 sem serem alfabetizados adequadamente. Há muito esse problema, pelo menos lá no Cora, que a gente trabalha lá. E teremos ainda muito trabalho como educadores, né? Bom trabalho para vocês, viu? Temos ainda muito trabalho pela frente, viu? Tá bom. Então, eu queria terminar e agradecer ao professor Vladimir. Né? Eu que agradeço. Pela oportunidade e pela fala fantástica. Professor Alois, muito obrigado também. Obrigado, Carlos. Obrigado, professor Vladimir. Obrigado, professor Alois. Foi um prazer conhecê-lo. Foi uma honra. Foi uma honra conversarmos. Prazer. Muito boa exposição. Eu queria lembrar a todos que essa entrevista vai ser postada na TV Cora, que é a parceria da Unesco e a Prefeitura de Mauá, e agradecer a todos que estão nos assistindo, né? E até a próxima, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima, eu que agradeço. Quintino e Alois, fiquem com Deus, bom final de semana. Amém. Tchau, tchau. Obrigado.